Queridos, ainda aqui no módulo 2, estamos no próximo objetivo específico. Acabamos agora o objetivo específico anterior. Vamos agora saber superficialmente a respeito das invasões em domínio grego, que é o domínio macedônico. O Império Grego a gente entende como Império Macedônico, assim como o Império Romano, tá? Então vamos lá, vamos entrar aqui nesse estudo. Queridos, lembrando que isso é superficial, isso aqui daria conteúdos e conteúdos, a gente vai falar bem superficialmente. Queridos, olha só. Quando a gente vai observar esse mapa, esse aqui é o mar, olha, já estudamos sobre ele. Esse é o Mar Grande ou Mar Mediterrâneo, tá? Isso aqui é uma bota chutando a bola. Então essa bota que chuta a bola é o país da Itália, né? Qual a capital da Itália hoje? Roma. Então aqui é onde ficava a cidade de Roma, que é o Império Romano. Aqui do lado leste, ao leste da Itália, ao leste, nós temos a Grécia. A Grécia aqui era um pouquinho mais embaixo. Aqui em cima tinha uma região de terra chamada Macedônia. E dessa região de terra chamada Macedônia, um rapazinho chamado Alexandre, que ele foi educado simplesmente, nada mais nada menos, por um filósofo chamado Aristóteles, um filósofo inteligentíssimo. Ele começou a reinar muito cedo, começou a governar, né? Tinha a habilidade de governar muito cedo, e quando ele começou a reinar, ele começou a expandir o império dele. E o Império Macedônico, detalhe, viu? Ele começou a expandir para leste. Aí ele veio aqui, dominou essa parte que hoje é a Turquia, que na época era chamada de Ásia Menor, era Ásia Menor. Inclusive essa Ásia Menor, queridos, aí nessa parte, é onde ficavam as 7 igrejas da Ásia, de Apocalipse, lembra? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia ficavam aí na Ásia Menor. Aqui foi também onde Paulo começou a sua primeira viagem missionária, né? O povo de Gálatas, da região da Galácia, ficava aqui. Na Ásia Menor aqui ficava o próprio Éfeso, ficava depois o povo de Colosso, onde Paulo não fundou a igreja de Colosso, mas depois ela acabou sendo fundada a igreja aqui, entre outros. Então tudo isso aqui é nessa Ásia Menor. É interessante, esse pedaço de terra é bem importante no estudo bíblico, tá? Ele dominou a Ásia Menor, dominou a Grécia, esse Alexandre o Grande, que era macedônico, grego também, né? Falava grego. E dominou a Ásia Menor, e agora ele está partindo para dominar potências. Queridos, as potências da Mesopotâmia, quando a gente estuda a história, Mesopotâmia, Egito, Hebreus, Fenícios e Persas. Mesopotâmia, geralmente esse pessoal aqui, ó, perto dos rios Tigre e Eufrates, esse povo aqui, onde hoje é o Iraque, onde hoje é a Síria. E o Egito está aqui já no continente africano. Olha o Mar Vermelho aqui, queridos, olha o Mar Vermelho aqui. Os golfos de Aqaba e de Suez, só por curiosidade, mas é tudo Mar Vermelho, e aqui ficava o Egito. Por que o povo da Mesopotâmia era tão forte e do Egito também? Por causa das águas dos rios. As Mesopotâmias tinham o rio Tigre e Eufrates, então tinha água, tinha vida, né? Tinha fonte para plantação, era fértil, tinha animal, tinha fruta. E o Egito tinha o rio Nilo, queridos, rio Nilo, o famoso rio Nilo, né? Que também dava muita riqueza ao Egito. E ali, entre a Mesopotâmia e o Egito, tinha a terra de Israel, né? Aqui está muito pequenininho, queridos, mas esse pontinho aqui é o Mar da Galileia, olha que a gente estudou. Aqui embaixo é o Mar Morto, estou apelando, claro, né? Está muito pequeno, se você estiver vendo do celular, vai ficar mais difícil ainda de enxergar naturalmente, mas aqui está a terra de Israel. Então, Alexandre o Grande veio, dominou essa região aqui da Mesopotâmia, dos impérios, então ele veio aqui, dominou, aqui tinha os povos babilônios, né? Os assírios também ficavam por aqui, dominou Israel, dominou aqui o Egito, que era uma potência, e a partir daí ele já estava praticamente sendo uma grande potência mundial, só faltava destruir os persas, que era o povo mais forte. Lembra aquele Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Do rei Dario, o rei Ciro, que Daniel, Ananias, Misael e Azarias pode não ser tão conhecido, mas lembra, queridos, que eles mudaram o nome, né? Beltesazar, Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego, né? Então aquela história lá do livro de Daniel, do rei Ciro, aquela parte lá que o rei era o rei persa, né? Dos Medo-Persas. O rei persa era um rei muito poderoso que tinha destruído os babilônios. Olha, o rei persa tinha destruído os babilônios, os persas tinham destruído os babilônios. Então os persas eram os mais poderosos. E veio Alexandre o Grande, do Império Macedônico, dominou aquela região grega, dominou a Ásia Menor, dominou essa região da Mesopotâmia, que tinha os sírios, ainda tinha babilônios, dominou o Egito, Israel incluído, e continuou andando para leste e bateu de frente com quem? Com os persas, queridos.
E aí ele dominou essa região medo-persa, dominou os persas. Quando ele dominou os persas, eles viraram praticamente a maior potência mundial, ninguém batia em Alexandre. Por isso que o nome dele ficou chamado de Alexandre o Grande. Então Alexandre o Grande foi o chefe do Império Macedônico. Continua andando aqui para leste, a gente pode ver sempre para leste. Eu já estava batendo aqui nas regiões da Índia, né? Foi muito grande, dominando muito aqui. O império dele foi muito vasto. Esse é o Império Macedônico ou Império Grego, tá, queridos? Império Macedônico ou Império Grego, com Alexandre o Grande. Pergunta, os gregos falavam que língua? Falavam grego. Então imagina só, queridos. Cada um falando sua língua, todo mundo brigando entre si. De repente chega um império poderoso como esse e leva o seu império, leva o domínio para boa parte do mundo. Esses países que estavam sucumbidos ao Império Grego, ao Império Macedônico, países da Pérsia, da Média, países babilônios, países da Síria ou Assíria, o próprio Egito, Israel também, Ásia Menor, assim como a própria Grécia naturalmente, eles estavam começando a falar qual língua para ser uma língua comum entre eles. O grego, que era o Império Grego. É como nos dias de hoje, vamos supor que alguém do Brasil vai para a China. O brasileiro, provavelmente, né, o brasileiro comum, não fala chinês. Eu praticamente não tenho noção para falar chinês. Assim como muito provavelmente o chinês não vai falar brasileiro. Então, mas eles precisam se comunicar. Qual a língua que a gente vai utilizar para se comunicar? O inglês. Então, o mundo fala inglês. Então, se for ter uma pregação na China, alguém vai pregar em inglês e alguém vai traduzir do inglês para chinês. Muito provavelmente. A não ser que haja uma coincidência de alguém falar chinês, um brasileiro falar chinês, ou um chinês entender português. Aí a história muda. Bem assim era na época. A pessoa ia do Egito lá para a Pérsia. Então, ia falar em egípcio ou ia falar em persa? Ia falar em grego. Porque grego agora se tornou a língua universal. Tá, queridos? Então, olha só. Agora vem o bingo da questão, a parte mais importante dessa aula. Qual foi a maior contribuição, no nosso caso, do estudo bíblico, tá? Estudo bíblico, pode estar falando de estudo ainda em relação a evangelhos. Qual foi a maior contribuição do Império Macedônico, do Império Grego, para os evangelhos? Para a chegada de Jesus, a gente está começando a chegar na plenitude dos tempos. Foi a língua grega. Por quê? Porque quando Jesus veio, a língua grega ele permitiu com que o evangelho fosse difundido no mundo todo. Porque todos praticamente falavam grego. Então, a maior contribuição do Império Macedônico para a difusão do evangelho foi a língua grega. Ok, queridos? E com isso a gente acaba essa parte do Império Grego ou do Império Macedônico. Só um último detalhe, queridos. Aqui tem uma imagem. Só curiosidade, eu não vou entrar nessa imagem. Mas depois que Alexandre o Grande morreu novinho. Morreu com 30 e poucos anos de idade, salvo engano eram 33 anos de idade. Quando ele morreu, o reino dele foi dividido entre seus 4 generais. 2 deles ficaram mais fortes, 2 deles sucumbiram. Os que ficaram mais fortes, para variar, né, queridos? Olha só, essa região daqui, que é a região mesopotâmica, e depois o outro dessa região aqui, que é a região egípcia. Sempre eles, por causa dos rios, né? Esse da região mesopotâmica era um general chamado Seleuco. Então ele virou depois o Império Seleucida. Isso é só curiosidade, eu não vou me aprofundar nisso. Já esse do Egito era o Ptolomeu, o rei Ptolomeu. Aí depois virou o Império Ptolemaico, ou Ptolomaico, né? Depende do nome, não importa o nome, é o Império Ptolomaico. Agora, quem é que ficava? Eles começaram a guerrear entre si. Aí sempre os Seleucidas vinham brigar com os Ptolomeus com os Seleucidas. Pergunta, quem é que ficava aqui no para-choque da guerra entre eles, no para-choque da briga deles? Israel. Israel sempre foi um país que sofreu muito, porque Israel ficava ali entre a África, praticamente no meio, né? Entre a África, entre a Europa e entre a Ásia. Tanto nessa região do Oriente Médio quanto a Ásia propriamente dita. Então toda vez que havia marcha para guerrear, principalmente entre Egito e os mesopotâmicos, para o choque de guerra ficava o povo de Israel, por isso que eles sofreram tanto já. Por isso que Israel sempre foi de guerra e é um país tão forte hoje, né? Sempre viveu na guerra. Então olha só aqui, gente. Jerusalém, aqui é o Mar Morto, aqui ó, piscando. Aqui é o Mar da Galileia, essa região aqui, Mar da Galileia, e aqui é a terra de Israel, tá, queridos? Então, foi aí que aconteceu aquela história de Antíoco Epifânio IV,
que foi um Seleucida que estava indo para o Egito para ganhar de vez a sua hegemonia, que tinha um menino governando o Egito nessa época, mas Roma já estava crescendo, então tinha um militar romano lá que estava tomando o Egito, e de certa forma o Antíoco Epifânio IV ele foi humilhado lá no Egito. Depois que ele foi humilhado lá, ele voltou cheio de ódio, cheio de raiva, e quando ele voltou no meio do caminho ele se deparou com quem? Com os judeus, né? Então ele gostava muito da cultura grega, daquela parte dos deuses gregos, Zeus e tal, e ele não gostava da cultura judaica, e ali naquele momento ele descontou toda a raiva e todo o ódio dele, que ele estava quem? Nos judeus, né? Então ele mandou sacrificar uma porca no templo, guerreou o povo, destruiu o povo, e teve revolta, teve bagunça, foi praticamente, digamos, um abuso espiritual. Vou até utilizar a palavra, como se fosse um estupro religioso. Essa é como se fosse a palavra. Ele ofereceu uma porca no sacrifício de altar que se oferecia os animais ao Deus Jeová, quando ofereceu uma porca, que é um animal imundo para os judeus. Então foi uma coisa absurda que ele fez, muita gente ficou extremamente indignada. Aí começou a ter as revoltas, depois veio as revoltas dos Macabeus, e tudo isso, queridos, isso tudo é só panorama, tá? Só panorama. Aproveitar que a gente está tendo essa aula, estou deixando os senhores cientes disso. Mas tudo isso que ocorreu aqui, agora é importante que eu vou falar, não que os outros não sejam, mas agora aconteceu entre Antigo e Novo Testamento, tá? Antigo e Novo Testamento. Isso foi já no Império de Alexandre, depois de que Alexandre o Grande tinha morrido. Então, entre o Antigo e Novo Testamento, lembrar que o Antigo, historicamente, acaba praticamente no retorno do povo de lá, os persas dominaram, eles saíram da Babilônia do cativeiro e foram montar, reconstruir os muros e o templo. Historicamente, praticamente acaba ali. E entre o Antigo e o Novo, teve Alexandre o Grande, teve essa questão dos Seleucidas e dos Ptolomaicos, tá? Quem estava crescendo nessa época aqui, queridos, que já vai ser a próxima aula, um império de lá de Roma, a cidade de Roma. Alexandre o Grande pegou da Grécia para leste, no mapa, pegou da Grécia para leste, começou a dominar da Grécia para leste, voltando aqui, queridos, olha, da Grécia para leste. E não percebeu que aqui, a oeste dela, estava crescendo um império poderosíssimo chamado Roma. Até que depois Roma ia chegar e ia destruir a própria Grécia e ia se tornar o império mais poderoso do mundo. Tá, queridos? Então com isso a gente fecha para que a gente entre já na próxima aula no Império Romano.